Bom, pessoal, vamos começando, tá? A disciplina de informática na educação, tá certo? Eu, eu creio que o Toinho talvez ele tenha caído, tá? Porque aumentou muito o fluxo de acessos, né? Voltei aqui, professor. Mas Consegui. conseguiu, tá? Ah, Tá? perfeito, tá? Então, pode ser que até na apresentação eu caia, mas enquanto a gente estiver em gravação, a gravação continua, tá? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, tá? Hoje o tema nosso, deixa eu só botar aqui no computador, o tema nosso vai ser sobre alguns autores que é interessante para a ideia da informática na educação, como Antônio Damasio, Humberto Maturana, Edgar Morin, Pierre Levy, entre outras contribuições para o debate sobre o processo de construção do conhecimento. Tá? E por que a gente está trazendo esses autores? Bom, a gente está vivendo, vamos dizer assim, uma época diferenciada da época em que Vygotsky, por exemplo, viveu e escreveu suas ideias, da época em que Piaget escreveu e viveu suas ideias, testou suas teses, suas hipóteses, né? Então, são pessoas que viveram essa transformação tecnológica do final do século XX e vivem no século XXI. São pessoas contemporâneas, né? Então, esses teóricos aí são teóricos contemporâneos hoje, tá? Por exemplo, Pierre Levy, eu conheci ele em 2001, quando ele veio dar uma palestra no Dragão do Mar, depois dele participar do Roda Viva lá em São Paulo, tá? Eu conheci a pessoa do Pierre Levy e fiz aqui em Fortaleza a primeira palestra sobre um livro dele chamado O que é o Virtual, e é um livro que foi muito importante nesse processo como um todo, tá? Edgar Morin, por exemplo, eu ouvi as ideias dele no doutorado, Damásio li no doutorado, Humberto Maturana também, entre 2002 e 2006, tá certo? Eles já são teóricos, já que se fazem presente, tá? E eu acredito que são teóricos que são importantes na informática na educação, tá? Não são aquelas pessoas que construíram a história da informática educativa, como eu mostrei na primeira aula, tá? Mas são pessoas que influenciaram não só aquelas pessoas, como muitas outras pessoas. E na época nossa das redes sociais, da internet, né, são pessoas que de alguma forma influenciam o nosso pensamento ainda hoje, tá? Então, eu para começar, né, eu peguei essa citação junto com o Paulo, que é o meu aluno. O Paulo ele preparou a maioria dessa apresentação, são teóricos que influenciaram ele, tá? O Paulo. E o Paulo, ele é orientando meu de doutorado, tá? Então, às vezes, a gente precisa aprender com os nossos alunos, né? É preciso que a gente, às vezes, saia, muitas vezes, da posição de ser o doutor, né? E a gente volte para o banco da aprendizagem, como se diz, as sandálias da humildade, né? A gente precisa vestir as sandálias da humildade para a gente poder aprender mais e ficar inteirado das coisas que acontecem nesse mundo. Então, para aumentar os argumentos relativos à importância de uma concepção construtivista do processo de ensino-aprendizagem, recorreu-se a esses autores que desenvolvem na atualidade trabalhos e pesquisas na área de cognição e que, com suas ideias, vêm contribuindo para ampliar as discussões
sobre o conhecimento humano, tá? Então, o primeiro autor que eu coloco aqui é o Antônio Damasio, tá? O Antônio Damasio ele trabalha com neurologia, trabalha com a área médica, tá? E ele faz vários questionamentos sobre o funcionamento da cognição humana, tá? Em, Na década, nem sei dizer se é na década passada ou na década de 2000, né? Tá? Ele ficou conhecido por ter escrito esse livro que ele está apresentando aí, né? O Erro de Descartes. Tá? A tese dele fundamental vai ser questionar o racionalismo de Descartes, né? Onde Descartes ele fala praticamente o eu penso, logo existo. Tá? Então, é um racionalismo extremo, né? O racionalismo descartiano. E nos últimos 300 anos, a visão de racionalismo de Descartes tem influenciado a nossa concepção médica e a nossa concepção sobre as máquinas, tá? Tem sido, vamos dizer, uma influência em áreas como a matemática, tá? Em que tudo é demonstrado, tá? Racionalmente e de modo dedutivo, tá? E na área médica, Descartes foi muito importante, né? Mas também ele colocou alguns vícios de pensamento de linguagem que, por exemplo, no qual ele vê Descartes ele via a mente como algo separado do corpo. Ele via o ser humano como mente e corpo, duas entidades separadas, tá certo? É como se a mente ela tivesse o seu funcionamento, mas separado do corpo, tá certo? Então, a mente comandando o corpo, tá? Isso é uma visão muito presente na área médica, tá? Eu fiz disciplinas da área médica, tenho meu conhecimento na área de medicina, tá? E digo para vocês que hoje, tá? A cada dia que passa na minha vida, quando eu leio os pensamentos desse cabra, às vezes eu fico pensando cada vez mais no poder do emotivo, do emocional, nesse processo todo, e também eu fico vendo, tá? As tecnologias, tá? Que são as tecnologias digitais que a gente utiliza, e eu fico cada vez mais surpreso do quanto a tecnologia digital está se integrando com está se integrando com o ser humano, tá? E eu acredito que um dos futuros da tecnologia digital vai ser uma integração com o corpo, com a mente, que vai ser impossível de você distinguir, tá? A separação entre homem e máquina, tá? Se você pensar que muitos dos nossos tios e tias já têm o seu marca-passo, se você pensar, tá, que muitas pessoas têm próteses, se você pensar que boa parte dos equipamentos de educação física que a gente usa nas academias, eles se integram ao nosso cotidiano e ao nosso corpo de uma maneira tão intensa, tá? Então a gente vê que essa separação entre a mente e o corpo que Descartes falava, tá? Ela, vamos dizer assim, é algo diferente de nossas vidas, tá? Então, a crença em que decisões sensatas provém de uma cabeça fria, em que a emoção e a razão se misturam, tanto quanto se misturam óleo e água não se misturam, em que a razão existe numa região determinada da mente, onde as emoções não estão autorizadas a penetrar,
O que você acha daí sobre esse penso, logo existo de Descartes? É uma pergunta que faço a vocês, tá? Mediante a essa citação do Damasio, tá? Pensando no mundo em que vivemos hoje, com as questões que nós temos hoje, tá? Pensando no nosso estudante na sala de aula, dá para a gente fazer essa separação 100% racional que Descartes fazia do penso, logo existo? É possível a gente trabalhar nessa perspectiva? Damasio ele coloca também, a razão pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa, que é, ou desejaríamos que fosse, e que as emoções e os sentimentos podem não ser de todo intrusos nos bastidores da razão, podendo encontrar-se, pelo contrário, enredos, tá? Nas suas teias, para o melhor ou para o pior. Alguém sabe o que ele quis dizer com essa citação, com essa fala dele? Tá? Espera aí, eu queria que o Fredson ele fizesse a leitura do chat, tá? Porque às vezes tem algumas colocações que vocês estão fazendo que é muito legal, mas que eu gostaria de ouvir. Tá, professor, é o Toninho. Você confunde às vezes. Desculpe. Mas o João Victor disse que não acho que essa visão de não mistura razão e emoção está errônea. Eu acho que foi o único. Certo. Tem mais alguma? Não. Minto, acho que está errôneo também, o João Victor colocou aqui. Acho que ele colocou. Eu Tá? também até posso até colocar também que esse pensamento, mas assim, uma colocação mais pessoal minha, é que isso é importante, né? Penso, logo existe. O ato de pensar se faz existir, mas existem outras características também inerentes, não só do pensamento, mas do sentido, do, das nossas, das nossas interações, dos nossos experimentos pessoais que também nos faz existir. Certo. Então, vocês conseguem. Agora, voltando a esse questionamento, vocês conseguem entender do que ele está falando aí? A razão não pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa, que é ou que desejaríamos que fosse, e que as emoções e os sentimentos podem não ser de todo intrusos nos bastidores da razão, podendo encontrar, pelo contrário, enredos nas suas teias para o melhor e para o pior. Vocês têm uma ideia do que ele quer dizer sobre a razão nessa frase? Tá, mas Beatriz, você está falando sobre esse pensamento, tá? Está falando sobre esse pensamento ou do Damásio, ou você está falando sobre outros? Ah, certo, conciliar a razão e a emoção. Tá, mas o Damásio ele está falando aqui sobre uma coisa interessante também. Ele está falando sobre o poder da narrativa, tá? Podem não ser de todo intrusos nos bastidores da razão, as emoções e os sentimentos,
podendo encontrar, pelo contrário, enredos nas suas teias, e teia aqui é no sentido das redes que a nossa mente faz, porque a gente, veja bem, a gente fala sobre redes, muitas vezes a gente fala sobre as redes que os computadores hoje permitem que nós façamos, tá? Mas nós não vemos que a nossa própria mente está em rede, tá certo? É um pensamento, muitas vezes aqui, outro ali. Nós estamos dentro de um foco racional, mas somos influenciados por diversos assuntos no transcorrer do dia, tá? Então, no transcorrer do dia, não dá para separar o Rogério, o professor universitário, do Rogério, marido, do Rogério, pai, tá certo? Não dá para separar essas coisas. Até do Rogério, dono de 3 cachorros, não dá para fazer a separação. Às vezes eu estou observando os cachorros e estou pensando sobre o comportamento humano. Às vezes eu estou lendo um texto e a observação da minha esposa me faz pensar sobre um outro pensamento, tá? O nosso pensamento também está em rede com o nosso ambiente, está em rede com as experiências passadas, tá? Está em rede com o planejamento futuro, tá? No cotidiano, muitas vezes, vocês estão pensando no aluguel, vocês estão pensando na situação política do país, estão pensando nas diversas coisas que temos no nosso cotidiano, e quanto mais nessa pandemia nós estando dentro de casa. Dentro de casa, nós estamos com as telas, às vezes, ligadas, tá? A tela do computador, a tela da televisão, escutamos o som do rádio. Então, muitas vezes, nós estamos, tá, percebendo tudo isso. Eu percebo, muitas vezes, a fala do meu vizinho, da minha vizinha, tá certo? E tudo isso me influencia. Tudo isso altera o meu pensamento, tá? Então, tem emoções e também tem sentimentos que se misturam à razão. Exatamente, Vanessa. É exatamente isso. Francisco, você pode ler o que a Vanessa comentou agora? Sim, professor. Eu Se entendi puder. que ele disse que a razão não é tão pura, no sentido de não ser a ausência das emoções, o que ela funcione de forma isolada. Exatamente. Mas a fala Alan do Pereira também pessoal. disse assim, de que a gente não pode se basear na razão. Do quê? Eu não De, escutei direito. de que a gente não pode se basear na razão. De que a gente não Ah, pode exatamente. se basear, Exatamente, Alan. ela está colocando. Perfeito, perfeito. A gente, mas aí que está. O que ele está falando é que justamente o pensamento racional talvez não seja a razão fria, tá? Que a gente quer atribuir a uma máquina, tá certo? Na realidade, inclusive, quando eu releio a minha tese, num capítulo que eu fiz sobre as demonstrações em matemática, eu faço uma diferença entre a demonstração racional, diferenciando a razão, do processo dedutivo da lógica, tá? A lógica ela é capaz de criar um processo dedutivo, que é a dedução das máquinas, tá certo? Mas quando um ser humano ele interage, por exemplo, com a imagem, interagem com a possibilidade do som e interagem com outros seres humanos, entram as emoções. Ontem eu estava vendo no Netflix um documentário
interessante que estava falando somente sobre uma coisa, o ponto de exclamação. Estava falando só sobre o poder da exclamação, tá? Que muitas vezes os matemáticos não utilizam nas suas teses, tá? Que muitas vezes é visto como proibitivo, mas que nos meios em que a gente vê a presença da propaganda, tá? Nos meios em que a gente vive com os sentimentos, se faz presente, sim, e é utilizado racionalmente. Quer ver um exemplo de... Alô, quem está falando? Saudade, amor. Quem fala? Alô? Alô? Pode continuar, professor. Acho que eu só abri um áudio aqui. Pode continuar. Tá entendendo? Então, veja bem, ele está falando aqui sobre as redes que nossa mente faz através da razão. E que a própria razão, ela acaba sendo composta de emoções e de sentimentos, dependendo do contexto em que você está trabalhando a razão, tá? Então, para ter o que chamamos de consciência básica, é preciso ter sentimentos. Isto é preciso que o cérebro seja capaz de representar aquilo que se passa no corpo e fora do corpo de uma forma muito detalhada. É daí que nasce a rocha sobre a qual a mente forma sua base e se edifica. Isso é no pensamento do Damásio, tá? Então, para vivermos em sociedade no século XXI, precisamos muitas vezes ser capazes de criticar até as nossas próprias emoções e dizer não para elas, tá? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa capacidade de criticar as próprias emoções e também, quando eu falo em criticar, eu tenho que ter a capacidade de também saber aceitar o poder das próprias emoções, tá? Então, quando vocês utilizam redes sociais, tá? Vocês estão vivendo de alguma forma em sociedade. E quando nós utilizamos as ferramentas computacionais nesse sentido, a gente está sabendo utilizar racionalmente as ferramentas computacionais com as nossas emoções? A gente está sabendo dosar a utilização das ferramentas computacionais quando a gente está num jogo digital, tá? A gente está sabendo utilizar as máquinas nesse sentido? Tá certo? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Se alguém quiser comentar ou levantar algum questionamento nesse sentido. Bom, uma questão que ele levanta também: existem disposições pré-frontais no nosso cérebro, construídas pelas nossas vivências, que formam passagens corporais, registro de nossa reação orgânica diante de certas experiências emocionais reativados num certo momento, refletido em nossas mentes, que são capazes de nos guiar de modo mais adequado na tomada de decisões, tendo em vista as histórias específicas de nossas interações com o meio socioafetivo. Então, eu levanto aqui uma questão. Quais são esses meios socioafetivos dos quais ele está falando? Das quais o Antônio Damásio está mencionando suas ideias.
de onde nós tiramos os dados da nossa vivência, tá? Muitas vezes, o nosso cérebro, hoje em dia, ele vive também nas redes sociais. E muitas vezes há uma tentativa de integração entre o nosso eu, tá? O nosso eu, corpo, cérebro, e as redes sociais, tá? O mundo dos computadores, tá certo? Você já pensou que a tentativa de fazer um perfil no Facebook, no Instagram, tá? É muitas vezes a tentativa de você dar forma à tua pessoa no mundo digital? Você já conseguiu pensar sobre isso? Tentando se encaixar, a Beatriz, ela comenta, né? É o tentar se encaixar. Porque muitas vezes a gente tenta, por exemplo, no Instagram, eu vejo muitas pessoas, várias pessoas, elas trazendo as suas amizades no Instagram, elas tentam trazer a sua psique, tá? E muitas vezes essas questões nos revelam, tá? Eu faço uma pergunta para vocês. Aqui, entre as pessoas dessa turma, tá? Quem que está tendo contato com alguém nas redes sociais? Vocês, como uma turma, vocês conseguem se visualizar nas redes sociais? Seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram. O João Vitor, ele fala, no máximo no WhatsApp das turmas, tá? Por que, João Vitor, no máximo no WhatsApp das turmas? Eu fiquei com essa dúvida. Por que no máximo? Não poderia ser no mínimo? Entendi. Sinto uma dificuldade de me expressar no meu virtual, né? Perfeito. Vamos avançar. Esse aqui é um Humberto Maturana. O Maturana, ele já vai dizer um outro aspecto. A inteligência é uma conduta cuja peculiaridade consiste em acontecer em um contexto específico, tá? Como resultado de uma história, particularmente de interação do organismo em ação com outros organismos ou com o meio. Tá certo? Então, a inteligência é o quê? Muitas vezes a inteligência ela funciona como uma conduta cuja peculiaridade consiste em acontecer em um contexto específico, como resultado de uma história particular de interação de um organismo em ação com outros organismos ou com o meio. Vocês conseguem entender isso? Tá? Por exemplo, vocês conseguem se ver como um organismo biológico em desenvolvimento que está tendo interação com outros organismos biológicos em desenvolvimento, tá? Vocês se percebem como parte de um ecossistema em que às vezes a gente se ajuda, às vezes a gente se atrapalha, tá? Vocês conseguem perceber essa dinâmica? E que agora, até por conta da pandemia, a pandemia ela manifesta através de um vírus que é uma força biológica, tá? É uma força biológica que expressa
uma outra força do mundo, tá? Que é o nosso próprio contato e acesso ao mundo biológico. Esse vírus, por exemplo, ele se desenvolveu em outros organismos biológicos, tá? E a teoria mais provável que o pessoal tem discutido até o momento é que talvez ele tenha vindo de um morcego, tá? No qual tivemos contato pela primeira vez, tá? Então, esse tipo de vírus, ele se desenvolve, tá? E à medida que ele se desenvolve, tá certo? Ele se transforma numa outra coisa, tá? A mutação genética. Daí, com a mutação, tá? Ele começa a atingir alguém na comunidade de Wuhan, tá? Na China. E daí ele toma conta do mundo, tá? Em questão de algumas semanas, tá? Através dos meios tecnológicos que nós utilizamos, as redes, tá? As redes que a gente usa de transporte funcionam, tá? E transmitem esse vírus. E nós, pelas redes de comunicação agora, estamos sobrevivendo, estamos permitindo que o mundo não pare, tá? E, de uma certa forma, nós estamos reagindo, tá? À dinâmica desse mundo, tendo que aprender coisas novas. E é nesse sentido que o fenômeno de aprender significa mudança do mundo. Então, ele diz que o fenômeno de aprender é mudar com o mundo. E quando o sistema nervoso está implicado nisso, esse mudar com o mundo aparece como uma mudança de correlações. Então, diversos fenômenos são correlacionados nesse sentido. Correlações sensório-motoras que resultam da mudança estrutural do sistema nervoso que segue a derivação que conserva a organização do organismo. Então, veja só, nós tivemos que nos adaptar agora às máscaras. Tá? Eu me lembro que quando apareceu o vírus da gripe aviária, eu via o pessoal no Oriente Extremo, na China, no Japão, usando as máscaras e ficava pensando, e se as máscaras, e se chegar uma época em que as máscaras elas se tornarem uma indumentária, assim como a camisa, assim como a calça, tá? Como algo que faz parte do próprio corpo, tá? Então, lá atrás, eu pensava que isso poderia acontecer em termos mundiais. Já havia um vislumbre disso lá atrás. E hoje nós vemos isso no nosso cotidiano presente. Nós temos que sair de casa com as máscaras, nos adaptando, tá, a uma crise biológica, tá? Então, o aprender ele é um fenômeno que decorre da nossa própria biologia e do nosso sistema nervoso, tá? E nesse sentido nós fazemos correlação com o meio, tá? Então, veja bem, a gente utiliza as tecnologias digitais, tá? Hoje em dia o pessoal coloca que o ensino é emergencial, de uma hora para outra, alguém falou sobre o ensino emergencial, tá? E daí nós começamos a usar as ferramentas de educação à distância e de redes sociais nesse sentido, tá? Bem como a ferramenta de videoconferência como essa, que nós estamos usando agora. Então, Maturana, ele percebia que isso estava para acontecer, tá? Na percepção biológica dele. Daí a necessidade de se considerar o aluno um sistema vivo que realiza coordenações movidas pelos seus conhecimentos e representações,
já constituídos na sua vida, no seu viver. E o aluno, assim, considerado, exige do professor uma nova postura relacional. Então, a gente passa a ter uma relação diferenciada à medida que a gente vive, à medida que as tecnologias vivem com a gente muda também as tecnologias para que elas se adaptem às nossas vidas. Tá certo? Alguém perguntou se esse slide estava em algum lugar, está lá no SIGA de vocês, apesar de estar com o horário e data errada, peço perdão, inclusive, para vocês, que ontem eu me confundi com a turma de terça-feira, sabe? Ontem eu me confundi com a turma de terça-feira, porque eu acho essa turma muito parecida com a turma de terça à tarde, sabe? Aí eu me confundi com a turma de vocês. Tá? Ainda que eu faça uma discussão diferente na turma de terça-feira, eu vejo alguns comportamentos de vocês muito parecidos com o dos estudantes da pedagogia da terça, né? E daí eu peço desculpa para vocês, tá? E ontem eu estava meio cansado também. Isso é mais um reflexo do que nós temos nessa mudança, né? Nós, professores, por exemplo, passamos a ter que preparar aulas. Por exemplo, hoje saiu um documento de uma reunião do departamento falando sobre a videonarrativa, tá certo? Então, de repente, nós temos que preparar nossas aulas com o audiovisual. Em parte, isso diz respeito à Secretaria de Acessibilidade da UFC, mas, por outra parte, é necessário que a gente faça, tá? Com que as nossas videoaulas elas tenham essa relação, tá certo? Então, daí essa necessidade de se considerar o aluno um sistema vivo que realiza coordenações movidas pelos seus conhecimentos e representações, já constituídos no seu viver. E o aluno, assim, ele considera e exige do professor uma nova postura relacional. Ou seja, as relações agora que estamos vivendo, elas são diferentes. Eu, por exemplo, tenho que me adaptar, muitas vezes a uma fotografia, tá? A foto de um perfil construído. E eu tenho que entender o que significa um perfil na internet, tá? E tenho que entender que esse perfil, por exemplo, ele é diferente de um avatar, tá certo? Eu tenho que ter acesso a outras ferramentas, tá? Então, não é só essa ferramenta de videoconferência, mas eu tenho que entender os mecanismos de educação à distância, os mecanismos de rede social, para me tornar mais comunicativo e mais expressivo junto aos meus alunos, tá? O Edgar Morin, que esse eu creio que vocês conheçam mais sobre ele, né? Ele vai falar que a realidade é ao mesmo tempo biológica, psíquica e social, procurando abordar os fenômenos de modo multidimensional, tá? Não só pensar o fenômeno educacional como uma linha que a gente bota num gráfico, mas a gente pensar que, de repente, o fenômeno educacional ele pode ser representado, e quando eu digo ser representado, por várias linhas, por diversos infográficos, que a gente pode se comunicar através de várias linguagens. Boa noite! E dentro dessa perspectiva, tá, a gente precisa ter o pensamento associado ao ser humano como parte da complexidade que o Carlos acabou de comentar. Tá certo? Carlos? Você está me ouvindo, Carlos? Estou sim, professor. E eu concordo plenamente com o professor está falando, essa complexidade,
vamos dizer assim, pelo que eu entendo, essa vivência nossa e de tudo que nos afeta e do que a gente afeta. É, Carlos, eu queria um pouquinho sua opinião, porque eu percebo que você não é que é de melhor idade como eu, né? É um pouco, é da minha geração, né? Então você acompanhou um pouco dessa mudança que a gente está vivendo, principalmente dessa mudança que a gente está vivendo agora, né? Sim, sim, sim. Educacional. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Acredito, Rogério, que a mudança educacional, isso acompanha a dinâmica social, política e informática. Tá entendendo? Eu acho que a gente hoje pensa um tanto diferente, por isso que a gente vê muitas pessoas, vamos dizer assim, mais antigas, que quando não, até mesmo mais da nossa geração, até mesmo mais nova, que quando não tem, por exemplo, esse conhecimento, principalmente da informática, ele se perde no tempo. É aquele que a gente chama Exato. analfabeto funcional, né? Tá dentro de um Perfeito. mundo, tá dentro de um mundo, mas o mundo dele mesmo já está há 30, 40 anos atrás e ele não saiu dali. Tá entendendo? É isso mais ou Exato. menos que eu penso. Não sei se você concorda comigo. Concordo e vejo, inclusive, que nós que somos de outra geração, tá? Eu, graças a Deus, tenho tido contato, tá, com a juventude pelo trabalho que eu realizo, tá? Mas eu tive a oportunidade de ir mudando também com o tempo. Mas muitas vezes esse tempo no qual nós vivemos é muito diferente em relação ao tempo que vivíamos há 30 anos atrás. Tá? Há Com 30 anos certeza. atrás Com não certeza. havia não haviam redes sociais, a gente tinha o computador, tá? Essa comunicação entre as pessoas não havia, era você e o computador sem internet, tá certo? Era você e o computador sem internet, e hoje eu vejo que você e o computador com a internet. Então as coisas elas já se tornam diferentes nesse sentido. Por exemplo, o Toinho, ele está sendo um orientando meu em geometria dinâmica, que ela já era dinâmica há 30 anos atrás, Toinho, quando eu mexia com cabris geométrico, tá? Então eu já trabalhava a geometria no computador, mas hoje trabalhar que nem o GeoGebra faz, no computador e em rede, tá? E trabalhar mundialmente com atividades do mundo todo, é algo bem diferente de você trabalhar no computador individualmente. Então, quer dizer, esse comentário que o Carlos também ele fez, expressa perfeitamente essas mudanças. Essa percepção do Edgar Morin também, ela vai de acordo com essas modificações. Não é possível, nessa ótica, isolar o ser vivo do seu ecossistema. Ao se tentar compreendê-lo, como não é possível separar o sujeito da sua sociedade e dos objetos nela produzidos, já que ela, ao mesmo tempo, os reflete e os produz. Tá? Então, é difícil você separar até categorias como o trabalho, tá? Numa época em que nós temos a perspectiva da robótica, na época em que algumas pessoas falam da Revolução Industrial 4.0, tá? E muitas vezes, tá?
é difícil a gente ter essa percepção. Aurilene, seja bem-vindo, tá? Então, aquilo que é produzido por nós depende da tecnologia que nós temos acesso, tá? Então, hoje, com uma impressora 3D, estão produzindo na Suíça uma casa pré-programada, tá? Então, eles imprimem uma casa, hoje com uma impressora 3D, tá? Nós podemos fazer vários produtos. Os meios de produção mudam. Então, veja bem, que diferença há nisso? Robótica existe desde os anos 80, mas agora ela está fazendo parte do nosso cotidiano, tá? Ou do cotidiano de algumas pessoas ainda. E a gente tem que pensar ainda coisas como o governo em que vivemos, tá? No qual, de repente, a produção em carvão está sendo relevada como produção de energia, tá? O carvão que era utilizado no final do século XIX está sendo usado no Brasil em pleno século XXI. Tá? A época da energia solar, da energia eólica, que por sorte aqui no Ceará a gente ainda pode dizer que temos um pouco de energia eólica, né? Tá? Então, de repente, não é possível nessa ótica se você isolar o ser vivo do seu ecossistema ao se tentar compreendê-lo, como não é possível separar o sujeito da sua sociedade, dos objetos nela produzidos, já que ela é, ao mesmo tempo, reflexo e produz. Tá? E tudo isso dá um peso novo ao processo educacional, porque computadores, tecnologia digital, é necessário a gente aprender ela para poder sequer entrarmos no mercado de trabalho. Nesse sentido, o sujeito funciona num processo de auto-organização que reflete sua autonomia. Tal autonomia, contudo, para ser exercida, depende da energia e informação extraída do meio. Essa condição de funcionamento do sujeito é a auto-eco-organização. Inclusive, isso vai ser uma das ideias dele interessantes associadas à ideia do ócio produtivo, tá? Ele vai visualizar como o ócio no processo de produção também das coisas. Você precisa, às vezes, parar para poder pensar sobre as coisas, tá? E, nesse sentido, a gente tenta fazer um exercício com vocês de produção do TCC como uma coisa nova, né? Não era para ser como um trabalho obrigatório que temos que fazer no final de uma graduação, mas deveria ser uma pausa para a gente poder pensar sobre a inovação. Nesse sentido é que nós falamos. Deixa eu ver aqui. Esse estado de dependência em relação ao meio requer de todo ser vivo que ele compute os dados de informação desse meio, tá? O que se quer dizer com esse compute? Tá? Que ele faça a computação, tá? Seja por meio de tabelas, seja por meio, tá? Das ferramentas digitais, seja por meio dos recursos de internet móvel, tá? Seja através dos recursos de internet fixa, como computador de mesa, tá? Então, ele precisa, muitas vezes, computar informações. E computar informações exige
que a gente desenvolva no estudante o pensamento de análise, a capacidade de analisar fenômenos. Não é saber somar, subtrair, dividir apenas. Não é saber apenas as operações matemáticas, mas é saber como se utiliza da lógica, saber como se utiliza da matemática e como se escreve qualquer problema do cotidiano, tá? Como problema do pensamento humano, tá? Essa ciência nós chamamos de heurística. É a arte de resolver problemas. Tá certo? É a arte de resolver problemas. Então, o ser humano ele precisa lidar com os problemas do dia a dia. E esses problemas do dia a dia não se resolvem na marra ou no tranco. A gente precisa de um ócio produtivo. Tá? Então, esses dados desse meio, estes integram um sistema de informação que exige para a sobrevivência do organismo que ele seja um ser computante. Bom, pessoal, vejam só uma coisa interessante. Não sei se vocês viram nas notícias do jornal recentemente, nós tínhamos um sistema de satélites aqui no Brasil, tá? Que cuidava da questão do clima, tá certo? Esse sistema de satélite, por exemplo, ele vai ser desligado nesse governo. Por exemplo, hoje um dos problemas que eu estava imaginando, tá? Por que, por exemplo, nós estamos assistindo, pelos meios de comunicação, aquela enchente na região norte, para a região ali de Manaus, né? Para a região do Amapá, tá? Por que a gente está vendo essa enchente, tá? A gente sabe que o Amazonas está passando por uma situação crítica, né? Uma situação de desmatamento, uma série de coisas. Mas quando você desmata uma área, você acaba com a cobertura do solo daquela área, tá? Então, aquela cobertura do solo passa a ser a terra, aquela terra ela passa a ser um local excelente para a água, né? E quando a gente passa por um aquecimento global como esse, a nossa água vem de onde? Água do Amazonas, do rio Amazonas, água da chuva do Amazonas. Ela vem de que locais? Dos Andes, né? Mas quando a gente vê a previsão do clima, a gente vê apenas um mapa do Brasil, sem ver o restante da América Latina. Tá? Então, vejam só, tá? Nós já somos manipulados pela informação como ela é repassada. Tá? A informação como é repassada como na época da ditadura militar, nos diversos jornais que nós temos. Tá? No qual se apresentava o clima completamente separado do clima mundial. Tá? Então, veja bem, o sistema de informações são necessários para os desafios que nós estamos tendo no século XXI. E quando, de repente, nós vemos esses sistemas de informação sendo desligados, essa capacidade de computação que de nós é exigido vai sendo prejudicado. Tá? Então, esse sistema também ele exige que nós, organismos, não sejamos meramente organismos, mas que nós sejamos seres computantes, que têm o poder do cálculo para essa sobrevivência. Tá? O cômputo ocorre pelo reconhecimento dos signos, índices e outros tipos de dados com os quais o indivíduo interage com o seu mundo interior e exterior. Então, eu posso interagir, preciso interagir
muitas vezes, através das estatísticas, tá? Eu preciso visualizar essas estatísticas, tá? Mas, muitas vezes, não só são os dados quantitativos, mas qualitativos que nós precisamos também, tá? Os seres vivos, eles computam por conta própria, tá? Eu percebi que uma coisa engraçada, que eu estava observando hoje, observando os meus cachorros, né? Tem duas que ficam lá no portão da frente, tá? A gente colocou um portão grande lá recentemente, tá? Estamos tentando adaptar elas, né? E daí, quando a gente tenta adaptar os animais a um determinado local, a gente quer que eles façam as necessidades deles num local específico, assim assado. Mas eu estava percebendo que haviam dias que elas faziam as necessidades nesse local específico e haviam dias que elas não faziam nesse lugar específico, faziam na área que fica lá na frente de casa, que é onde elas ficam. Eu achei estranho esse comportamento, como que o animal ele vai fazer suas necessidades, defecar, num local que está próximo à comida, tá? Que é dado a ele, tá? Mas daí depois eu fui fazer uma observação maior, comecei a observar como um todo. Aí hoje eu levantei mais cedo, né? Depois de ter errado o horário com vocês, eu passei uma vergonha só, né? Eu fui descansar um pouco, né? E daí, no que eu fui descansar um pouco, eu observei tranquilamente que estava chovendo de madrugada, lá para umas 4 da manhã, e de repente, no local onde chove, estava havendo uma acumulação de água que impedia que elas passassem. Por quê? Um ralo estava entupido com terra. Então, de repente, elas não atravessavam aquilo ali por conta daquele contingenciamento. Então, os cachorros eles precisavam computar por si mesmos e para si mesmos, animados por uma autofinalidade de preservação, existindo grandes diferenças no cômputo das várias espécies em razão do nível de complexidade do seu organismo. Então, eles estavam computando que eles não deviam pular aquela água. Eles não conseguiam pular e, ao mesmo tempo, eles iriam molhar suas patas, eles iriam se sujar. Então, eles acharam melhor fazer as necessidades ali naquele local. Tá? Por outro lado, eu só pude entender o problema quando eu percebi o todo. Tá? Eu tive que observar o meio deles, tive que me colocar no lugar deles para ver também como eles estavam pensando. Porque um cachorro pensa, tá? Outro ser humano pensa, tá? Pode ser que às vezes faça um pensamento errado, por não estar computando direito as coisas. E eu vi qual era o problema. Era um ralo entupido. Tá certo? Então, nesse sentido, qualquer ser vivo se deixa de computar, o que acontece com ele? Ele morre. Pois sem o cômputo não podemos produzir os elementos que o constituem. Tá? Essas capacidades de produzir seus elementos constituintes por meio do cômputo, tá? É o que define como autômato a sua interação com o meio. Então, nós somos seres autômatos, autômanos em relação ao nosso meio. Diferente, muitas vezes, da máquina, tá? Nós temos o poder do cômputo conosco. Mas, atualmente, nós estamos fazendo máquinas que computam. Robôs de outra geração que têm esse poder computativo mini. Aí surgem questionamentos. Será que esses seres
estão vivos ou não estão vivos, tá? Tem muita gente pensando sobre isso, quando se trabalha com inteligência artificial e aprendizagem de máquina, tá? Mas a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial ainda são questões de estatística, tá? São questões de estatística. Mas quem me garante que o cérebro nosso não faz inconscientemente tais estatísticas de sobrevivência? Já as máquinas artificiais com funcionamento digital, mesmo analógicas, não apresentam essa autonomia no seu funcionamento. Ainda não. Não produzem seus elementos constituintes, nem disparam ou decidem por conta própria sua interação com o meio. Ainda não. Mas a gente está vivendo uma época de transição entre essas questões. A época do Morin, tá? É os anos 2000. Ele estava pensando sobre isso. Tá? Pierre Levy, aquele que eu falei que eu conheci em 2001, ele tem uma teoria interessante. Ele vai falar coisas como: a sociedade atual passa por grande mutação antropológica e seus feitos no desenvolvimento dos indivíduos são notáveis. Essa mutação acontece especialmente por causa da presença da informática no mundo, realidade que vem afetando a maioria das atividades socioculturais dos povos, entre as quais a ciência, a arte e o poder político, né? O Pierre Levy, ele vai ter uma teoria sobre o virtual. O primeiro livro dele, que inclusive é dos anos 90, mas está aí pela internet, tá? É o livro O que é o Virtual, no qual ele vai colocar, ele vai dizer o seguinte, ele vai começar fazendo uma crítica, tá, ao que a mídia considerava como o virtual, como uma separação, a mídia considerava a separação entre o virtual e o real, como se o virtual não fosse real, tá? E a mídia faz muitas vezes essa observação sobre o virtual. E o Pierre Levy, ele vai atrás do significado da palavra virtual, tá? Ele vai mostrar que a palavra virtual significa potência, tá? Em latim, significa potência, aquilo que pode vir a ser, tá? E ele vai dizer que há uma oposição, sim, entre o virtual e o atual, não entre o virtual e o real. Um exemplo que eu dava para os meus alunos há 10 anos atrás, sobre o virtual e o real, é se de repente eu tirar R$100 da sua conta corrente eletrônica, você vai sentir falta desse dinheiro agora. Não vai sentir falta nesse momento? Tá? Você vai sentir falta nesse momento. Isso é uma virtualidade. Tá? E além dessa situação que eu mencionei agora, tá? Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar é que a Bolsa de Valores, por exemplo, ela trabalha com investimentos futuros. Então, se você for procurar Nasdaq hoje, se ela deu uma alta ou se deu uma baixa, foi com relação aos investimentos que já são feitos pensando em 2022 e 2023, que é o que o pessoal fala Bolsa de Investimentos Futuros. Tá? Então, se a gente está investindo agora, tá? Então a gente está investindo pensando no futuro. Tá? Você está estudando nesse movimento, você está fazendo um investimento na sua carreira pessoal futura. Tá? Eu estou passando essa disciplina numa perspectiva futura. Tá? Apesar do Pierre Levy já ter mais de 20 anos. A sociedade atual passa por grande mutação antropológica e seus feitos no desenvolvimento do indivíduo são notáveis. Essa mudança, essa mutação, acontece especialmente por causa da presença da informática no mundo.
realidade que vem afetando a maioria das atividades socioculturais dos povos, entre as quais a ciência, a arte e o poder político são mudados. Tá? Então, as coisas que nós fazemos hoje em dia nas redes sociais, na internet, estão mudando o futuro. Tá? Então, se a gente olhar para o agora, a gente já está tendo uma previsão do futuro. Essa mutação pode ser comparada ao advento da escrita, tá? Que revolucionou as formas de pensar e de se comunicar. Então, a escrita alfabética, ela antecipou as formas de viver do ser humano da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, tá certo? E à medida que eu posso escrever, eu posso fazer também outras coisas novas, tá? Então, por exemplo, a escrita vai ser uma tecnologia que vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tá? E dentro dessa concepção da escrita, a escrita digital com a tecnologia digital vai também mudar a nossa forma de escrever, pensar. Vamos pensar numa coisa bem simples, que no final, não preciso nem ir longe para pensar nisso, no final dos anos 80, se falava sobre curso de datilografia. Alguém fez curso de datilografia ou mecanografia aqui nessa turma? Um silêncio toma conta. Curso não, mas a minha mãe tinha várias máquinas de datilografar lá em casa e a gente botou domingo. Eu fiz, professor. Olha, sabia, Carlos. Carlos, eu sabia que você passou por isso. Você viu a jovem que falou aí sobre a mãe dela e o espaço Isso. Onde ela tinha várias máquinas. A jovem tem 43 anos. Pois é. A FG, TH, exato, os exercícios. A SDFG. Pois é, eu e o Carlos fazíamos esse exercício. Nossos pais falavam, era uma coisa importante. Só que tinha um problema a máquina de escrever. A gente ia escrevendo, cometia um erro, o que acontecia, Carlos? Alô, Carlos, o que acontecia se a gente cometia um erro na hora que ia escrever? Se dependesse, tinha que fazer tudo de novo. Porque Exatamente. Não tinha como apagar, e era um processo que poderia, se fosse um documento, um ofício, uma coisa, você não poderia rasurar, tinha que fazer tudo de novo, do cabeçalho até o rodapé. Às vezes, a gente levava um dia para fazer uma carta. Um dia. Exatamente. Então, de repente, quando chegou o computador e apareceu o editor de texto, quando apareceu o editor de texto, eu podia ir escrevendo e salvando o que escrevi, podia desligar a máquina e tomar um café e namorar, tudo mais, retornar, ligar a máquina, abrir o editor de texto, abrir o arquivo e mudar aquele texto. Isso era algo fantástico, o poder de editar um texto. Mudou a forma de escrever de muita gente. Tá certo? O Pierre Levy percebeu essa dinâmica. Tá? Então, por exemplo, quando surgem os meios de edição, esses meios de edição mudam a forma da gente pensar a escrita. Quando a gente, vamos dizer, está num chat, nós também podemos criar símbolos novos. Usamos hoje emoticons, tá? Que são pequenas figuras de linguagem. Tá? Nós podemos utilizar esses recursos na nossa escrita do chat. Nós transformamos palavras como você em VC.
que palavras como você vieram do português vossa mercê. Olha só, vossa mercê, tá? Se transformou num VC, tá? Então, isso transforma o conhecimento, tá? E à medida que transforma esse conhecimento futuro, então há uma relação entre o atual e o virtual, tá? Então a gente virtualiza aquilo que vem no futuro e atualiza o que existe no presente, tá? Então essa mutação pode ser comparada ao advento da escrita, que revolucionou as formas de pensar, de se comunicar da humanidade. Hoje as simulações numéricas, as transposições de algoritmos, dos raciocínios científicos, têm gerado grandes avanços no modo de pensar e de produzir o conhecimento. Tá? Um dos riscos que se corre com o uso das novas tecnologias é o de considerar os seres humanos simples sistemas de tratamento de informação, deixando de lado outras dimensões essenciais de sua realidade, que jamais serão redutíveis ao cálculo. Tá? É como se eu precisasse evoluir com essa evolução. E, de certa forma, nós já estamos vendo isso. As pessoas, por exemplo, eu me lembro quando eu estive no CRID, nos Centros Rurais de Inclusão Digital, e, de repente, eu vi um senhor, eu fui conversar com ele, eu ainda tinha o mau hábito de fumar, fui conversar com ele, e de repente ele começou a falar da vida dele, tudo mais, tal. Daqui a pouco ele fala para mim que ele tem 32 anos de idade. Eu olhei para ele e me assustei, porque eu percebi que ele tinha aquelas marcas do tempo, né? Ele já estava com a barba toda branca. Eu estava diante de uma pessoa que eu pensei, pô, é um idoso, tá? É um idoso. Daí eu olhei para mim, eu tinha também 32 anos de idade, a mesma idade dele. Mas, só que ele não teve as oportunidades que eu tive, tá? Então, hoje eu estou com 49 para 50 anos, graças às tecnologias também, às quais nós temos acesso no cuidado da saúde. Então, essas coisas transformam a pessoa, tá? Então, nós estamos produzindo uma sociedade também de novos idosos, tá? De novos idosos que, de repente, vão poder estar praticando certos esportes e realizando certas ações devido a esses melhoramentos que a sociedade sofreu, tá? E aí nós pensamos em questões como a aposentadoria, a questão da sobrevivência, questão da poupança no mundo, tá? Então, se a gente pensar nos seres humanos simples, que são as pessoas simples do nosso cotidiano, tá? Então, talvez a gente esteja deixando de lado outras dimensões essenciais da realidade em que as pessoas vivem, que jamais serão redutíveis ao cálculo, tá? Isso faz parte da atualidade. O uso crescente dos códigos, de algoritmos, de programas que meditizam a interação humana por tecnologias, como as do telefone celular e da internet, atestam a emergência de um novo paradigma, o de se pensar com a ajuda de procedimentos e modelos inequivocamente modificados as nossas formas de raciocínio e de produção intelectual. Essa questão do uso crescente dos códigos é o que a gente chama de algoritmos. E vocês sabem o que é um algoritmo? Sabem o que é um algoritmo? Alguém poderia me dizer o que é um algoritmo?
Não precisa, Alan, dizer necessariamente na matemática. O que é um algoritmo? Vocês podem me dizer? Carlos, eu estou apelando ao mais velho aqui, né? Carlos, poderia me dizer? Estou tentando aqui me lembrar aqui, mas é algo ligado à matemática, né? O algoritmo é deixa eu ver aqui. Algoritmo é uma sequência finitiva de regras, né? O raciocínio, operações lógicas Na finitas. matemática é uma sequência finitiva de regras, mas na cozinha a gente conhece por receita. Se eu for pensar no ato de cozinhar, tá? Para fazer um bolo, eu preciso seguir regras e procedimentos, tá? Por exemplo, Ana Maria Braga, ela apresenta umas receitas que me assustam. Você está entendendo? Que me assustam, mas aquilo ali segue regras e procedimentos da Rede Globo, ensinando um ovo a se tornar um alimento mais nutritivo. Você está entendendo? Ensinando o ovo a ser uma coisa maravilhosa. Agora ela está fazendo exatamente, inicia uma ação, mas essa ação ela pode seguir alguns procedimentos. Quando eu estou passando receita que tenha muito ovo, é porque eu estou querendo que o povo consuma ovo, né? Não consuma carne. Tá? São formas de eu tentar dizer para você que carne não é mais para a tua classe social. É também um procedimento que socialmente pode influenciar várias pessoas quando você não tem carne em casa. Tá? Então, eu estou dizendo para você que os códigos, eles são passados até na hora que se passa uma receita para a gente. Tá? Eu fiquei pensando esses dias atrás sobre o crescimento dos programas de culinária, como MasterChef, como esses diversos programas televisivos. Tá? Esses diversos programas televisivos equivalem justamente a uma crise alimentar que nós estamos vivendo no mundo. Então, nós consideramos a culinária tão importante porque a culinária é um conjunto também de procedimentos e regras. Tá? A gente precisa dela para poder comer. Tá? E se a gente for pensar nos algoritmos dessa forma, é outra forma de repassar o conhecimento. O triângulo de Pitágoras, eu posso passar por um teorema matemático, tá? Eu posso explicar que o quadrado da hipotenusa, tá? É a soma do quadrado dos catetos, tá? Mas também eu posso preparar uma receita para você construir, tá? Um triângulo daquela medida. Os gregos, eles desenvolveram o teorema de Pitágoras, mas os egípcios, que eram anteriores ao grego e tinham uma outra forma de pensar, eles apresentam o teorema de Pitágoras como uma receita de bolo, tá? Para poder medir terrenos. Eles utilizavam cordas, então eles preparavam aquilo como se fosse, tá? Um código, como se fosse um algoritmo, tá? Então, quando eu falo de algoritmos, eu não estou falando só de matemática, não. Eu estou falando de um estilo de escrita que você escreve com afirmações, tá? Porque de perguntas você não tira uma afirmação, tá? Então eu uso proposições para poder fazer uma receita. Faça isso, faça aquilo outro. Um programa de computador é composto dessas proposições. O código é isso.
E o crescente uso dos códigos algorítmicos, tá? Os códigos da computação, da programação, tá? Fez uma transformação nas formas do raciocínio de produção. Eu já fui programador, eu sei, por exemplo, fazer um sistema que o Carlos provavelmente conheceu, sistemas de inclusão de dados que a gente fazia no DBase e no Delphi há 25 anos atrás, tá? Então, quando a gente fazia esses sistemas, então a gente estava preparando esses sistemas para poder fazer alguma coisa. Então, eu visualizava na minha mente esses sistemas depois de horas e horas de programação. O trabalho de programação faz com que o programador visualize, tá? O programa que ele faz, ou a homepage que ele faz, tá? Ou ele visualiza os diversos códigos que ele faz, tá? Assim como preparar uma aula também exige esses algoritmos. Eu tenho que preparar uma apresentação como essa, eu tenho que preparar a videoconferência, eu tenho que colocar vocês no horário certo, tá? E se eu, vamos dizer, colocar no horário errado, eu tenho que pedir desculpa para vocês e criar uma alternativa, tá? Para colocar um endereçamento para vocês. Então, a gente precisa pensar em tudo para vocês, inclusive na atividade que vocês vão fazer, tá? O exemplo disso é a produção de textos, uma vez que iniciados e armazenados, são tomados como matéria-prima a ser esculpida ao sabor da evolução reflexiva das nossas ideias. Esse refazer antes não ocorria com tamanha possibilidade de recursividade do nosso pensamento. Tá? Isso muda da nossa forma de pensar hoje para a nossa forma de pensar antiga. Tá? A inteligência, ou seja, a cognição é entendida por esse pensador como um sistema complexo de redes formadas pelos esquemas dos pensamentos resultantes da interação de vários fatores, humanos, biológicos, técnicos, matemáticos. São esses fatores que integram a ecologia cognitiva na qual o homem está inserido. O Pierre Levy, ele é filósofo, mas ele é um filósofo que tem uma preparação matemática, né? Então, ele, vamos dizer, dos teóricos que eu apresentei para vocês, ele vai ser o mais próximo da matemática e da computação, tá? E os outros teóricos que eu apresentei, tá? Eles são da área de medicina ou biologia. Eles vão ter uma perspectiva mais biológica, tá? A ecologia cognitiva se refere ao estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição, sendo que o meio ecológico no qual as representações se propagam é composto de dois grandes conjuntos, as mentes humanas e as redes técnicas de armazenamento, de transformação, de transmissão de representações. O surgimento de tecnologias intelectuais, como a escrita ou a informática, transforma o meio no qual se propagam as representações. Tá? Só somos seres pensantes porque vivemos num grupo que se relaciona por meio de múltiplas linguagens, dentre as quais se destacam a escrita e a fala. Fora de uma coletividade social e sem tecnologias intelectuais, jamais poderíamos pensar. Essa é a concepção do Levy. Tá? Mas vejam que as tecnologias, elas podem nos mudar, né? E à medida que elas nos mudam, eu posso carregar um pensamento que eu trago da tecnologia para o meu cotidiano, tá? Sem a tecnologia, tá? Nada me impede de pensar em rede num encontro presencial.
O pensamento se dá em rede na qual os neurônios, módulos cognitivos humanos, instituições de ensino, línguas, sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, transformam e traduzem representações. Tá? Essa é a visão do Pierre Levy. Tá? No mais, eu acho que ele é muito otimista. Ele não previu, por exemplo, que as redes sociais elas poderiam ser utilizadas como foram utilizadas em 2001, tá? Pelos terroristas, como elas foram utilizadas em 2003, através da comunicação pela internet, como foram utilizadas em 2008, tá? Nos protestos mundiais contra o governo Bush, não previu como poderiam ser utilizadas as redes sociais no Brexit, tá? Na eleição do Donald Trump, e como poderia ser utilizada aqui no Brasil para eleger quem foi eleito. Tá? Então, vocês percebam, tá, que o pensamento dele é um tanto quanto positivo. Ele não viu os aspectos negativos, tá, desse processo todo. Tá? O pensamento dele sobre as tecnologias estarem afetando o nosso comportamento estavam corretos, mas ele não previu que até mesmo, vamos dizer, poderiam ser utilizados para coisas boas e para coisas más. Tá? Algoritmos também podem ser passados para crianças fazer aquela brincadeira da baleia branca, que era uma brincadeira suicida, alguns anos atrás. Tá? Então, a gente precisa... Pois não. É baleia branca ou baleia azul? Azul. Ah, azul. Desculpa, eu mudei a cor da baleia. Eu sabia que tinha uma baleia, mas eu pensei que na baleia branca porque eu sou da época do Moby Dick. Então, gente, é isso. Tá? Então, aqui tem uma atividade avaliativa. Eu vou passar aqui para o Toinho. E nós encerramos esse momento, terminamos a aula de hoje. Toinho, passe de uma orientação sobre a atividade que há de ser realizada. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Então, essa atividade, ela é parecida com as outras anteriores. Eu estou aqui no celular, mas eu vou ler aqui com vocês. Basicamente, vocês vão ter que entrar naquela plataforma do Scratch, né, novamente, pesquisar um tema sobre alfabetização, e após isso, estou lendo aqui a atividade, depois eu posso explicar. Após isso, encontre atividades que você poderiam acrescentar a ideia das concepções estudadas nesta aula para ampliar as possibilidades de conhecimento dos alunos, justificando os argumentos e suas observações com base em citações dessa apresentação. A apresentação está disponível para vocês, então, basicamente, é vocês pesquisarem o tema sobre alfabetização. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui pelo computador, e aí eu compartilhar. Professor, peço até desculpa também, é que eu estou sem meu óculos, e eu tive a proeza também de quebrar meu óculos no final de semana, e eu não consigo enxergar sem óculos direito. E estou usando pouco computador. Mas vocês vão entrar, eu vou colocar disponível aqui, e vocês vão entrar no... O Scratch funciona no celular também, viu? Vocês podem baixar no celular, caso vocês queiram. Tá? Eu acho melhor pelo tamanho das minhas mãozinhas. Eu não sei se eu tá? consigo, é porque eu não consigo... Pelo tamanho das minhas mãozinhas, eu prefiro usar no computador, no notebook, tá? Do que no celular. Mas isso é problema de adaptação humana, né?
Agora eu não consigo compartilhar pelo meu celular, não consigo compartilhar a tela aqui. Mas eu vou tentar aqui compartilhar rapidinho, pessoal, pelo computador. Deixa eu entrar aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. É bem simples essa atividade. Então, consegui. Peraí, deu um eco aqui, mas eu consegui entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, se vocês conseguem ver minha tela, estão conseguindo ver minha tela? Estou conseguindo compartilhar aqui. Pronto. Nessa aqui você vai. Pronto, vocês vão colocar aqui alfabetização. Realmente parece que a gente está se alfabetizando quando não consegue enxergar. Ó, vi que eu esqueci um A aqui. Pronto, então, consegui aqui. Digitei. Aí vocês vão identificar, né, uma desses programas aqui, né, que possa estar de acordo, possa estar dialogando com os temas abordados nas atividades de hoje, né? E aí vocês vão justificar com os argumentos colocados aqui, né, pelos pensamentos de Edgar Morin, Maturana. Então, vocês vão pesquisar aqui e vão dizer assim, olha, por exemplo, esse aplicativo, nesse jogo, ele se aplica devido a isso, isso, isso. Então, vocês vão identificar, né, vão olhar uma desses jogos aqui, eu não vou mostrar, porque aí vocês, é uma atividade para vocês olharem, né, pesquisarem, e aí identificar qual atividade ela se identifica com maior, né, o que vocês acham que tem maior afinidade com as ideias que foram apresentadas hoje. Então, essa é a atividade, né, que faz parte aí né, como o professor colocou no início, né, do projeto, como, como vou passar esse feedback. Essa atividade, eu queria até propor para vocês o seguinte, que a gente pudesse fazer de grupo, que a gente vai colocar lá na plataforma, a plataforma do Google Sala de Aula, eu vou colocar daqui a pouco, e aí vocês pudessem fazer de grupo. Aí eu queria fazer essa proposta, que a gente pudesse fazer de grupo, de agremiação, mas também deixo em aberto para aqueles que possam, que não queiram fazer, ou que acham que a gente é muito assim, que a gente possa se você achar que, tipo assim, eu quero fazer sozinho, então você fique à vontade. Mas o importante é que, se você puder colaborar, seria melhor se vocês pudessem fazer em grupo, vocês reuniram na turma, reunir em grupos, e pudessem fazer essas atividades em grupo. Aí, na atividade, uma pessoa só responde, se no caso, vinha fazer em grupo, uma pessoa só responde e coloca lá o nome de todos os participantes que realmente participaram dessa atividade. Se vocês acharem que é melhor fazer individual, também pode acontecer. Então, é uma atividade bem assim. Pessoal, eu só digo para vocês que vejam só, os pensamentos que foram apresentados aí, todos eles foram feitos para trabalhar em coletividade. Então, é nesse sentido
que o Toninho está falando, tá? Tentem se reunir em equipe e tentem pegar materiais, tá? Que estejam online ou até mesmo usem a Wikipédia, tá? Seja em inglês, português, seja em francês, e tentem verificar essas coisas. Eu vou dar uma liberdade, um grau de liberdade, para que vocês usem isso, tá? Eu quero que vocês achem a literatura que é interessante, as ideias que são interessantes sobre esses autores. Eu digo para vocês que eles estão na internet, tá? Eles estão nos livros, em PDF, tá? E eu digo para vocês, tentem ver as atividades que vocês podem classificar, tá? Dentro do pensamento desses vários autores que falam sobre cognição humana, tá? É importante pensar na cognição humana como algo central, porque daqui a pouco a gente vai entrar no letramento digital e não existe um só letramento, existem vários tipos de letramento, tá certo? Um grande abraço, pessoal, tá? Toinho, é com você. Não, é isso, porque assim, nós estamos fazendo esses momentos para que vocês possam compreender, mas no momento em que vocês entrarem na prática, que vocês puderem realmente puderem construir, vocês vão perceber que vocês vão ter que utilizar em alguns momentos, como a gente utiliza hoje, né, a concepção empirista, a concepção racionalista, né, todos esses, eles são concepções que elas fornecem instrumentos importantes para a aprendizagem. Uma não é exclusiva à outra, não é uma coisa que vai tirar da outra. Se você percebe que muitas das coisas, às vezes, né, o professor sempre fala que você vai fazer uma prova do Detran para tirar carteira, se você, ou é certo ou é errado. Se você tem que acertar. Então, é uma concepção, não é uma concepção piagetiana, não é uma concepção de Vygotsky. Então, a gente precisa compreender todos esses elementos, porque também no nosso dia a dia acontece e está acontecendo, e também esses elementos, também, de um certo modo, elas contribuem para a aprendizagem. Então, é por isso que o professor está colocando. E quando vocês estiverem, eu acho que passando essa, na outra aula seguinte, nós já estamos vamos produzir algumas aulas já mais práticas, vocês precisarão, de uma forma, na concepção, né, de uma engenharia pedagógica que nós vamos apresentar para vocês, entender aquele produto que vocês vão entregar, se eles atendem uma, duas ou mais de duas ou três concepções. Então, é nesse sentido. E eu também já queria deixar meu abraço a todos, agradecer pela participação, e aqueles que não puderam assistir, puder acompanhar a gente depois, a gente vai lançar as atividades no nosso aplicativo, né, no nosso Google Sala de Aula, e eu informo vocês no grupo. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Encerra-se agora a aula de hoje. Boa noite, gente.